Bom dia, meus amigos. Eu sou o Tuco e estou aqui mais uma vez para compartilhar um pouco das minhas vivências, do meu trabalho, de como eu vivencio a vida e como algumas coisas me trazem paz e harmonia, né? E compreensão da vida. Hoje eu estou a fim de falar de constelação familiar, até porque hoje eu vou fazer uma palestra aqui em Santos. Estou muito feliz assim com essa possibilidade e nessa palestra de hoje eu vou falar sobre relacionamentos e como a gente vivencia os relacionamentos através da forma sistêmica de ver, né? A constelação foi criada por um ser iluminado chamado Bert Hellinger, um alemão, que ele observou através de muitos experimentos de estudo que nós funcionamos sistemicamente, né? Nós seres humanos, seres deste planeta, o universo, tudo funciona dentro de um sistema. Existem algumas ordens que esses sistemas obedecem, né? E ele observou três ordens básicas, né? Que norteiam, que direcionam, que alinham nossos sistemas, né? Que fazem com que esse sistema se mova. As três ordens são pertencimento, né? Quando algo pertence ao sistema, né? E toda vez que algo não se sente pertencente ao sistema, existe um emaranhamento, existe um nó, existe dor, sofrimento. A segunda ordem é o dar e receber, é o fluxo, né, que a gente de troca, da dinâmica de troca do universo. E a terceira ordem é a hereditariedade, naquilo que veio antes, né, como a semente que vem antes da árvore, né, e para a árvore nascer ela precisou ser semente antes, né? Então a semente é algo que veio antes do crescimento da árvore. E como isso afeta os nossos relacionamentos? De forma muito simples. Se eu fosse pegar um exemplo de crise de relacionamento, né? Por exemplo, quando um casal se relaciona e já existiu uma outra pessoa importante na vida daquela outra pessoa, no caso, dá o exemplo aqui da esposa. Por exemplo, a esposa já foi casada ou teve uma pessoa que ela amou muito e aí o marido não aceita, não consegue olhar para essa pessoa, que essa pessoa fez parte, ela pertenceu à história daquela mulher, né? E aí é onde começam as crises no relacionamento, né? Uma coisa é o fato. O fato é que a pessoa existiu, né? Emocionalmente, como que eu lido com aquilo é que gera problemas no relacionamento, que gera dificuldades de se relacionar. Imagina que essa esposa, por exemplo, ela, numa ordem de hierarquia, ela e o marido estão iguais. Se fosse pai e mãe, o pai e a mãe vêm primeiro e nós vemos depois, né? Se fosse olhar para uma família, por exemplo, existe um irmão mais velho, eu tenho uma irmã mais velha. Meus pais vieram antes, consequentemente veio minha irmã e eu vim depois. Então, as famílias às vezes têm alguns problemas, né, de briga, porque um quer ficar no lugar do outro, né? Um quer tomar o lugar do outro. Às vezes o filho quer tomar o lugar do pai. Então o pai que veio antes, quando o filho toma o lugar do pai, ele perde a força porque ele está no lugar que não é dele. Ele é como se fosse usando a metáfora da árvore, como se fosse uma laranja querendo ser um abacate, né? Então cada um está no seu devido lugar e quando nós saímos do lugar que nos é entregue pelo universo, a gente experimenta dor, conflito. Então, voltando ao exemplo do casal. Imagina para essa esposa, quando ela percebe que o marido não aceita a história dela, e não é aceitar a pessoa, a gente não está falando
Não é para todo mundo sair se beijando, não é essa a questão. A questão não é do comportamento, a questão é da emoção. É como se a esposa, no caso, ela estivesse olhando para a história dela com vergonha. E ela mesmo não aceita a própria história dela. Ela pode ali, por amor ao marido, por querer pertencer ao relacionamento, ela também pode abdicar da própria história. É como se você não terminou uma história, vai estar começando a outra história. Então, não existem duas pessoas inteiras ali. Existem pessoas fragmentadas. Uma parte da pessoa está na história anterior e a outra parte está nessa história atual. Então, é muito importante observar essas ordens, né? Dar e receber, né? Como é que isso funciona dentro da visão sistêmica? Uma das pessoas do casal quer amar pelos dois. O que acontece pelo outro? A pessoa só quer dar e não recebe. Ela pode se sentir maior que o marido. Continuando no exemplo da mulher, por exemplo. Ela pode se sentir maior que o marido, porque o marido ele não se sente digno de dar. Então começa um novo conflito aí. Enquanto não existir a troca, um estar aberto, de coração aberto para receber do outro, e o outro estar disponível para dar e assim por diante, existem N situações de conflito. E aí, isso, tô falando de uma situação de marido e mulher, mas isso pode ser em relacionamento de namoro. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu sempre termino, os meus relacionamentos sempre acabam, a pessoa sempre vai embora. Imagine que você inconscientemente carrega um padrão que você não recebe. Você dá e não recebe. A outra pessoa se sente menor, ela pode sentir que o amor dela não é digno e que você não recebe e a pessoa vai embora. Já experimentaram alguma vez isso daí na sua vida? E é uma técnica muito bacana, muito tranquila de ser aplicada, tranquila de ser compreendida, porque no fundo ela não traz nenhuma mágica para a vida, ela traz compreensão, ela traz clareza. Aquilo que não foi olhado vai ser olhado. Um filho de um relacionamento anterior que não está sendo olhado, às vezes a mãe carrega aquele filho como vergonha porque ele lembra um outro relacionamento. E como é que às vezes o marido, por amor à mulher, quer tomar o lugar do pai daquele filho. Tá. Mais uma vez, a hereditariedade não foi respeitada. O pai, que veio depois, porque o marido veio antes, quer tomar o lugar do outro. Mais uma vez, conflito. Então, eu só estou dando pequenos exemplos de como isso afeta. Um outro, na nossa própria família, vamos para uma esposa que amava muito um irmão e não conseguiu ainda processar o luto desse irmão. É como se ela estivesse sempre com um olhar do passado, ela estivesse sempre com um olhar para trás. E o marido que está aqui, ele não é olhado. Ele pode se sentir não amado. E não é que ela não ame ele. No fundo, assim, ela está ainda presa numa história do passado e não consegue estar aqui presente. Onde seria aqui o lugar do marido e ela aqui no lugar da esposa. Várias ordens são desrespeitadas e a gente experimenta isso como sofrimento em nossa vida. Então eu acho bem bacana essa dinâmica e eu já aproveito e convido vocês para estar nessa palestra hoje. Amanhã a gente vai fazer o trabalho da constelação mesmo, né? Algumas pessoas vão vir aqui para que a gente possa constelar, né? Olhar para essas dores que não estão sendo vistas, para essas repetições de padrões que não estão sendo vistos, né? E também já deixo aberto aqui um canal de parceria, quem quiser me chamar para ir para dar palestra, para fazer um trabalho de constelação. Eu atendo individualmente aqui em Santos e vou começar a atender em São Paulo daqui 2 semanas, na Vila Madalena. Eu estou à disposição de todos, com o coração aberto.
e olhando aquilo que precisa ser olhado, sem medos, com interesse, dando espaço para aquilo que quer pertencer, colocando em ordem aquilo que está fora da ordem e dando e recebendo. É isso. Um ótimo dia. Muito obrigado a todos.